Olá, pessoal! Essa é a nossa segunda aula sobre limites e nela a gente vai começar a calcular alguns limites, mas sem ter o auxílio do gráfico da função. Então, vou começar com esse exemplo, que é limite de x2 quando x tende a 3. Apesar da gente conhecer o gráfico de x2, então, como eu disse, eu não quero fazer uso do gráfico. Eu quero tentar resolver esse limite sem pensar no gráfico, sem olhar para o gráfico dessa função. Então, o que eu estou perguntando? Se os valores de x estão se aproximando de 3, observem que eu não especifiquei o lado, então tem que me aproximar de 3 de qualquer jeito. Então, se os valores de x se aproximam de 3, o que acontece com as imagens desses pontos por essa função aqui, que é a função x²? Ou seja, se eu estou me aproximando de 3, de qualquer jeito, os quadrados desses números estão se aproximando de quem? Será que eles se aproximam de algum número? Se aproximam, qual número? Então, aqui é fácil da gente ver que se eu estou cada vez mais próxima de 3, o quadrado desses números vai estar cada vez mais próximo de quem? De 9, que é o resultado desse limite. Ah, Mariana, mas coincide com 3 ao quadrado, né? É só eu pegar o 3, colocar aqui e substituir? Não, aqui coincidiu. Lembrem lá da nossa primeira aula que eu falei, o resultado de um limite não é o valor da função no ponto. Uma coisa é eu perguntar, quanto que é 3 ao quadrado? 9. Outra coisa é eu perguntar, se eu estou me aproximando de 3, os quadrados desses números estão se aproximando de quem? Então, se aproximam de 3 ao quadrado, que é 9. Tá? Outro limite, vou pegar um limite aqui de uma função linear, por exemplo, 2x mais 1, que obviamente a gente também sabe traçar o gráfico, mas de novo, não quero fazer uso do gráfico. Então, estou me perguntando, se eu estou me aproximando de 5, os valores, né, se esses números estão se aproximando de 5, para onde estão se aproximando o dobro desses números mais 1? Então, se eu estou pegando esses números e multiplicando por 2, se eu estou próxima de 5, tanto faz se a direita ou a esquerda, estou lá caminhando para o 5, e eu multiplico esses números todos por 2, eu vou estar caminhando para quem? Para o 10. Aí, se eu estou lá me aproximando de 10 e somo 1, eu vou estar me aproximando de quem? De 11. De novo, eu sei que isso aqui coincide com 2 vezes 5 mais 1, o resultado desse limite. Mas não foi esse o pensamento que eu tive e não deve ser esse o pensamento de vocês ao resolver um limite. Porque tem hora que dá certo, tem hora que não dá. Depois a gente vai ver quando que a gente pode fazer isso ou não. Mas primeiro eu preciso que vocês entendam que resolver um limite não é se perguntar quanto que é 2x mais 1 no ponto 5. Não é isso que eu estou perguntando. Eu estou me perguntando se eu estou me aproximando de 5, o que está acontecendo com o dobro desses números mais 1, que se aproximam de 5. Ah, então eles estão se aproximando de 11. Se eu estou cada vez mais próxima de 5, o dobro está cada vez mais próximo de 10. Se eu estou cada vez mais próxima de 10, e observe que aqui foi bem intuitivo, nem precisei especificar o lado, mas tanto faz, se eu estou próxima de 5 e multiplico por 2, estou próxima de 10. Estou próxima de 10, tanto faz se direita e esquerda, somo 1, estou próxima de 11. Tá? Outro limite... Limite da raiz quadrada de x, que o gráfico também é, né, relativamente conhecido, mas mesmo para quem não conhece, eu não estou nem fazendo uso do gráfico aqui. Né? Então, eu quero saber qual é o limite da raiz quadrada de x quando x tende a 0. O zero, lembrem-se que também aqui não estou especificando o lado, temos que pensar dos dois lados, igual, né, fiz no 1 e no 2. Só que o zero sempre vocês têm que pensar com mais carinho. Por quê? Um lado é o único número que se você está de um lado é negativo e se você está do outro lado é positivo. Então, só que já dá uma diferença enorme. E isso já, nesse caso aqui, já importa e muito. Por quê? Se eu for olhar para esse, né, vou fazer aqui separado. A hora que eu for olhar para esse limite aqui, quando x tende a 0 pela esquerda, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar olhando para raiz quadrada, se eu estou cada vez mais próximo de 0 pela esquerda, então eu estou aqui, estou nos números negativos, aí eu vou estar calculando a raiz quadrada desses números. Nos números reais, eu posso calcular a raiz quadrada de números negativos? Não. Então, esse limite aqui já nem posso calcular. Ele não existe porque eu não posso calculá-lo, pois, né, não existe limite da raiz quadrada de x quando x tende a 0 pela esquerda em R. Tá? Deixa eu apagar que aqui embaixo ficou a mesma coisa. Mas é um limite que a gente não pode nem calcular o x tendendo a 0 pela esquerda, como estava escrito, né? O x tende a 0 de qualquer jeito, então não posso calcular. É lógico que se eu tivesse perguntado qual é o limite
da raiz quadrada de x quando x tende a zero pela direita. Agora sim, estou me aproximando de zero só pela direita, então estou lá nos números positivos. Então, se eu estou cada vez mais próxima de zero, a raiz quadrada desses números vai estar cada vez mais próxima da raiz de zero, que é zero. Então, esse daqui existe e vale zero. Esse daqui não existe, porque esse daqui não existe em R, tá? Outro exemplo, deixa eu mudar de página aqui para limpar. Outro exemplo é esse daqui. Ops, não sei mais que número que era, acho que é 5, né? Então, vamos lá. Número 5. Limite de 1 sobre x quando x tende a 2. Então, também não quero fazer uso do gráfico, esse daqui a princípio nem conheço o gráfico dessa função, mas quero saber o que acontece com a imagem dos números que estão se aproximando de 2 pela função 1 sobre x. Será que essa sequência de números se aproxima de alguém? Então aqui, se você não consegue, às vezes, intuir essa conta aqui de cabeça, igual a gente fez com x ao quadrado, com 2x mais 1, você pode ir para a técnica que a gente chama de fazer uma tabelinha aqui e ver o que está acontecendo. Você pode fazer isso com todos, só lembrando que o limite nunca é você pegar um ponto e calcular o valor dele, então nunca é saber, né, o lado, a coluna da direita aqui, é sempre um comportamento, então você tem que pegar valores de x aqui se aproximando de quem eu quero, é lógico que a gente vai sempre escrever um número finito, mas às vezes com uma determinada quantidade de números aqui você já consegue intuir o que acontece do lado de cá, né, conhecendo a função. Então vamos pegar valores próximos de 2, então, por exemplo, vou pegar próximo de 2 pela esquerda, 1,9. Aí vou lá e faço 1 dividido por 1,9. Pego mais próximo de 2 ainda, 1,99. Mariana, eu podia começar lá do 1, lá do 1,5, do 1,3? Podia, mas você vai ter que ir caminhando para o 2 a vida inteira. Então, uma hora você vai atingir esses números aqui que eu estou colocando. 1 dividido por 1,99. Vamos pegar só mais um aqui. Vamos pegar com 4 aqui, não necessariamente, né? Tem que seguir a sequência. Então, vamos pegar esse daqui e vamos ver se a gente consegue perceber o que está acontecendo. É lógico que a gente está vendo aqui que eu estou pegando números cada vez mais próximos de 2, mas menores que 2. Vamos fazer essas contas aqui e vamos ver se a gente consegue, só com esses valores, intuir o que está acontecendo com esses números do lado de cá. Se você não conseguir, vai pegando cada vez mais valores e resolvendo sua conta, tá? Então, vamos resolver aqui quanto que é 1 dividido por 1,9. Vou pegar com 3 casas decimais aqui, tá? Só pra gente ver. Então, isso aqui é 0,526. Vou pegar mais uma aqui, 3, tá? Com 4. Agora, faz 1 dividido por 1,99. Isso dá 0,5025. Agora, eu vou pegar 1 dividido por 1,9999. Isso dá 0,5000, né? Ou seja, é lógico que às vezes 3 números, né, estão sendo pouco para quem não conhece a função ainda, mas aqui eu acho que vocês já conseguem perceber que esses números aqui vão se aproximar de alguém. Eles não estão estourando, eles não estão explodindo, né? E vão se aproximar de 0,5, que é meio, né? Só fiz pelo lado esquerdo, vocês têm que fazer pelo lado direito, vou deixar vocês fazerem, né? Faz a mesma coisa, x tendendo a 2 pelo lado direito, né? Então, por exemplo, só sugerir aqui alguns valores. Por exemplo, 2,1, 2,01, 2,0001, ou seja, estou pegando números cada vez mais próximos de 2, mas maiores que 2. Calcula aqui a imagem deles, faz 1 sobre esses números aqui e vê para quem que eles estão se aproximando. Né? Vocês vão perceber que em ambos os casos eu me aproximo de 0,5, que é meio. Que também coincidiu eu pegar o 2 aqui e substituir, mas observem que não foi nunca essa a pergunta que eu me fiz. Né? Vamos fazer outro limite agora. Esse daqui. Então, número 6. Qual é o limite de 1 sobre x quando x tende a 0? Diferente do anterior, né, que ela estava definida no 2 e que o valor do limite deu 1 sobre 2, aqui essa função não está definida no 0. Né? Então, nem posso escrever 1 sobre 0, porque isso não existe nunca em matemática, nenhuma divisão por 0. Então, ela não está definida, mas observem que eu não estou perguntando quanto que ela vale no 0. A pergunta é, se eu estou próxima de 0,
que está acontecendo com essa função? E próxima de zero, ela está definida, ela só não está definida no zero. Então, seguindo o mesmo raciocínio anterior, eu faço, já que eu não, né? Se eu não sei intuir a conta aí, não sei fazer de cabeça, eu vou lá e tento fazer uma tabelinha e vejo o que está acontecendo. Então, vamos pegar valores aí, o zero, sempre aquele caso especial, eu tenho que pensar direita e esquerda com carinho, por causa dos negativos, dos positivos. Então, vamos pegar zero pela esquerda aqui. Então, menos 0,1. Faço 1 dividido por menos 0,1. Né, que a gente sabe de cabeça que é menos 10, porque isso aqui é negativo e vai ficar 1 sobre 1/10, né, que é 10. Agora pega mais próximo de zero ainda, menos 0,01. Quanto que vai dar isso aqui? Menos 100. Pega mais próximo de zero ainda, 0,001. Quanto que dá isso daqui? Menos 1000. Pega mais próximo de zero ainda, 0,0001. Quanto que dá isso daqui? Menos 10.000. Observem que aqui eu estou me aproximando de zero pela esquerda. E vocês acham que esses números aqui estão se aproximando de alguém? Observem que não, né? Quanto mais próximo de zero eu pegar aqui, o que vai acontecer com esse número daqui? Menor ele vai ser. Observe menos 10, menos 100, menos 1000, menos 10.000. Então eles não vão se aproximar de ninguém, eles vão só decrescer a vida inteira, que é o que a gente denota como menos infinito, né? Observe que aqui eu só tendi a zero pela esquerda. Aqui está me perguntando limite quando x tende a zero. Então é de qualquer jeito. Então vou lá fazer a zero pela direita. Que vou deixar vocês fazerem, mas aqui tá fácil também, né? Se eu pego 1 sobre x, então faço uma tabelinha agora. Posso pegar os mesmos valores, mais ou menos, só que agora é positivo. 0,1, 0,01, 0,001, 0,0001. Então aqui vai dar 10, aqui vai dar 100. Aqui vai dar 1000, aqui vai dar 10.000, ou seja, quanto mais próximo de zero pela direita eu estiver do lado de cá, o que está acontecendo com essa coluna aqui? Os números estão aumentando cada vez mais. Então, esse limite aqui existe? Por quê? Porque se eu tendo pela esquerda, essa função decresce, dá menos infinito, e se eu tendo pela direita, isso aqui dá mais infinito. É lógico que se os dois tivessem dado menos infinito, ou os dois limites laterais tivessem dado mais infinito, aí eu podia colocar essa resposta aqui, apesar de ser um limite que não existe. Porque lembre-se que para um limite existir, isso aqui tem que ser um número, e infinito não é número. Mas, como eu quero saber o comportamento, né, da função, eu posso dizer que ela cresce ou que ela decresce. Mas aqui, próxima de zero, de um lado é de um jeito, do outro lado é de outro jeito. E aí a explicação está aqui. Tá? Se eu tendo a zero pela esquerda, a função decresce. Se eu tendo a zero pela direita, a função cresce. E por último, um último limite que a gente vai trabalhar aqui. Então, exemplo 7. Olha para a função limite. Então, isso é só para vocês perceberem, tá vendo? Que a gente consegue resolver vários limites, mesmo sem ter o gráfico da função. Quero olhar para essa função aí também próxima do zero. Olhei para a função módulo de x sobre x. Então, vocês viram nos exemplos anteriores que eu só vou conseguir resolver um limite de uma função se eu conhecer essa função. Se eu não tiver o gráfico dela, eu tenho que pelo menos entender o que a função faz. Porque senão não tem nem jeito de eu pensar. Então, a primeira coisa eu tenho que entender que função que é essa daqui. Observem que é uma função que também não está definida no zero, né? Não posso dividir por zero, não posso substituir o x aqui por zero, por causa desse denominador. Então, né, não posso nem pensar nela no zero. Mas o que eu estou pedindo? Limite quando x tende a zero. Então, o x está se aproximando de zero, não estou perguntando quanto que ela vale no zero, estou me perguntando o que acontece se eu me aproximo de zero, o que acontece com as imagens desses pontos, se eles estão se aproximando de alguém. E aí, só para lembrar, o que é módulo de x? Módulo de x nada mais é, estou olhando só para o numerador aqui, né? Então, o módulo de um número é ele mesmo, se esse número é maior ou igual a zero. Então, módulo de 3 é 3, módulo de 4 é 4, módulo de π é π, módulo de meio é meio, módulo de 0 é 0. Né? E o módulo de um número negativo, por exemplo, o módulo de menos 3, o que é o módulo de menos 3? É mais 3, que é menos 3. Então, se o número é negativo, a gente tem que colocar o sinal de menos na frente dele para ele virar positivo e a gente achar o módulo dele. Então, o módulo de x é menos x se o x é negativo. Porque se o x é negativo, menos x é positivo. Tá? Então, observe que o módulo de um número é sempre um número positivo. Vai pegar o número positivo. Só que a função que eu quero é módulo de x dividido por x. Então, a gente observa que essa conta aqui também é muito simples.
né? Pega um número positivo, pensa um número positivo qualquer da sua cabeça. 0, né? Não é positivo, mas você não pode pensar em 0. Ela só está definida para positivo e para negativo. Então, pensa um número positivo. Se você tomar o módulo, vai dar x. Se você dividir por x, né? Dividir por esse número, dá o quê? 1. Eu estou dizendo isso daqui. Vamos analisar agora a função módulo de x sobre x. Então, eu estou dizendo que essa função, se eu pegar um número positivo, aqui em cima eu posso tirar o módulo, é x dividido por x, dá 1. Então, se o número é positivo. Agora, pensa no número negativo. Se eu vou pensar no número negativo, em cima é menos x, porque o módulo de um número negativo é menos ele. E embaixo eu estou dividindo por x. Quanto que é menos x dividido por x? Menos 1. Aqui se o x for negativo. Então, essa função, ela é muito simples. Olha o que a gente descobriu dela. Ou ela vale 1, ou ela vale menos 1. As imagens são sempre 1 ou menos 1. Só que depende. Ela é 1 se eu estou à direita do zero, e ela é menos 1 se eu estou à esquerda do zero. Então, se eu me aproximar de zero de qualquer jeito, as imagens vão estar se aproximando do mesmo número? Depende. Né? Se eu me aproximo de zero pela esquerda, o que vai acontecer com essa função? As imagens são sempre quanto? Menos 1. E se eu me aproximo de zero pela direita, positivos, valores positivos, quanto que vale a imagem, né, desses pontos? Vale 1. Como os limites laterais são diferentes, existe esse limite aqui? Não. Ela não tem um único comportamento próximo do zero. Tá? Então tá aí um outro exemplo de um limite que não existe. A lógica é que a gente podia traçar o gráfico, vocês verem isso também no gráfico, né? Olha para o gráfico dessa função. Deixa eu desenhar aqui embaixo. Quem que seria o gráfico dessa função aqui? Se a gente pega aqui o y, aqui o x, então vamos desenhar aqui o eixo x, aqui é o eixo y. Então minha função nos números positivos ela vale 1. Observe que ela não toca o eixo y, porque ela não está definida no zero. Então aqui vamos supor que aqui é a altura 1. Então para todo número positivo essa função vale 1. E para todo x negativo aqui, ela vai valer menos 1, tá aqui embaixo. Bolinha aberta, porque ela não toca o eixo y. Pronto, esse é o gráfico dessa função. Então, como a gente estava analisando aqui próximo do zero, vou pegar de outra cor, né? Se eu estou aqui próxima do zero pela esquerda, olha para a imagem da função. A imagem dá menos 1. Se eu estou aqui, a imagem dá menos 1. Se eu estou aqui, a imagem dá menos 1. Ou seja, esses números aqui estão caminhando para quem? Para o menos 1. E se eu estou a zero pela direita, vou pegar de vermelho aqui, então vai se aproximando de zero aqui, ó. Onde está a imagem? Então, a imagem está aqui, é 1. Onde está a imagem? Está aqui, é 1. Onde está a imagem? Está aqui, é 1. Então, a direita ela se aproxima de 1, que é o que a gente viu aqui no limite, né? Que é o que está aqui, né? A direita vale 1 e a esquerda vale menos 1. Ou seja, esse limite não existe porque os limites laterais são diferentes. Tá? Então aqui acabei fazendo uso do gráfico no final, mas observa que eu queria mostrar esse exemplo porque é importante você conhecer a função para você falar do limite. Se você não conhece a função, se você não sabe o que acontece, né, não tem jeito de você resolver um limite. Tá? Então ou você tem o gráfico da função, aí o limite é muito simples, ou se você é só olhar no que está acontecendo no gráfico. Se você não tem o gráfico, você tem que pelo menos conhecer que conta que a função faz, o que ela faz, né, e intuir, olhar para ela e fazer conta com ela para tentar resolver esse limite. Tá? Então, vamos ficar por aqui. Por hoje é só. Até a próxima aula. A gente vai continuar ainda resolvendo limites.